Quem tiver dúvidas, não há problema nenhum. Isso aqui é uma aula no intuito de reforçar conhecimentos que vocês já sabem, no intuito de poder atualizar e poder discutir condutas e problemas relacionados a possíveis emergências no consultório odontológico. Essa aula, esse módulo, vão ter basicamente duas aulas. Essa é a primeira, que é uma aula onde nós vamos falar sobre o paciente, explicar alguns quadros patológicos sistêmicos que às vezes nós, cirurgiões dentistas, cirurgiões maxilofaciais, não tratamos, mas lidamos com pacientes com essas patologias sistêmicas. E num segundo momento a gente vai falar literalmente das emergências e como conduzir cada uma delas, ok? Então, Emerson, se você quiser começar a gravar, já podemos, ok? Pode me dar um ok quando você começar a gravar? E com o Degazi. E como professor e cirurgião maxilofacial, também sou responsável por toda o modo de emergência médica na pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, gentilmente, eu estou aqui como convidado para poder ministrar uma série de palestras que estão sendo gravadas para a gente poder discutir sobre as emergências e os pacientes sistemicamente comprometidos, ok? Nós vamos ter essa primeira aula, uma primeira parte, tá? Essa aula está sendo promovida pelo setor de odontologia, o Dr. Sérgio Carvalho, ele que nos escuta, agradecer a ele pela coordenação da odontologia no Degase, pelo excelente e primoroso trabalho que ele vem fazendo, agradecer ao Emerson, que está nos auxiliando desde o início, desde ontem e outros dias mais, a poder usar essa tecnologia toda e deixar esse material gravado para vocês, e a todo o sistema do Degas, ok? Então, hoje, a gente vai falar na nossa primeira palestra sobre o manuseio dos pacientes com comprometimento sistêmicos de odontologia. Na verdade, a gente vai falar o quê? Eu vou falar de algumas patologias sistêmicas, como a gente diagnostica, como ela se apresenta e alguns cuidados. Logicamente, num segundo módulo, quando a gente vai falar do manuseio da emergência em si, a gente vai ter que relembrar e ter o conhecimento desses pacientes. Então, ou seja, hoje é uma aula muito mais informativa dos tipos de doenças, as principais doenças que acometem os pacientes que procuram o cirurgião dentista no consultório e como elas se apresentam. E no próximo módulo, na segunda parte, vai falar do manuseio em caso de emergência. Qualquer um de vocês que tiverem, né, qualquer dúvida, um caso queira discutir, alguma coisa que aconteceu, até uma sugestão durante a aula, é só abrir o microfone e me chamar, não há problema nenhum, ok? Então, vamos começar lá. Dentro dos pacientes sistemicamente comprometidos, você vai ter milhões de patologias as quais você vai poder atender paciente com elas. Então, a gente teve que acabar separando um número específico de patologias que são as mais frequentes e que você consegue, na maioria dos casos, atender no consultório. Que vão existir patologias que você não vai poder, pacientes com doenças sistêmicas que você não vai poder atender no consultório e que você vai fazer um atendimento dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente, dentro do centro cirúrgico. Mas, devido às características do que nós queremos nesse curso, nós vamos falar de doenças de pacientes que podem ser tratados, na sua grande maioria, no consultório. Então, nós vamos falar de cardiopatias, pacientes anticoagulados, paciente com DPOC, ou seja, doença pulmonar obstrutiva crônica, algumas doenças metabólicas, mas principalmente a diabetes, gestantes, idosos, alguns quadros sistêmicos, toxicômanos e, por último, endocardite bacteriana. Então, vamos começar com as cardiopatias. Dentro das cardiopatias, você vai receber dezenas de tipos de pacientes, mas quais são as principais cardiopatias, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta essas como sendo as principais doenças que pacientes vivem de forma relativamente estável. Ou seja, por que ele fala de forma estável? O paciente que está com uma doença sistêmica que não é estável, que não é controlada com medicação oral ou ambulatorialmente, esse paciente vai viver internado, ou vai estar sob medicação venosa, ou vai estar sob alguma intervenção, e com certeza ele não vai procurar espontaneamente o seu dentista. Hoje em dia nós temos o advento, a especialidade da odontologia hospitalar, que vai assistir esses pacientes no hospital, a questão da cirurgia bucomaxilofacial, que vai ajudar no hospital, mas essas são doenças que nós vamos ter frequentes que pacientes podem ainda estar em condições de procurar no tratamento odontológico de rotina. Então nós vamos ter doenças cardíacas reumáticas,
Doenças cardíacas e arterioscleróticas, que talvez sejam as principais doenças que nós temos que ter mais cuidado. Hipotensão, hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva e valvulopatias. Lógico que dentro das coronariopatias, das doenças arteriosclerosas, você vai ter os pacientes que vão chegar à angina do peito, angina pectoris e as coronariopatias. Então, vamos falar primeiro, mais rapidamente, a gente vai se deter mais pacientes com doenças arterioscleróticas, mas vamos lá falar sobre doenças cardíacas reumáticas. Todo mundo sabe que, principalmente crianças, vão ter quadros repetitivos de amidalite, otite, faringite. São normalmente infecções streptocócicas, são streptococos alfa-hemolíticos, e essas infecções repetidas, elas podem causar febre reumática, o que a febre reumática, né, pode ser levar a um quadro cardíaco. Então, cardiopatia reumática ou doença cardíaca reumática descreve-se um grupo de doenças cardíacas agudas ou crônicas, que é o que nós vamos atender, que pode ocorrer decorrente da febre reumática. Febre reumática é uma doença inflamatória que começa a infecção geralmente na garganta, mas você pode ter amidalites, faringites, otites também, podem levar a quadro, ou seja, esses streptococos alfa-hemolíticos vão acabar depositando toxinas nas articulações, já que são infecções de repetição. E uma das complicações comuns da febre reumática são as valvulopatias, principalmente a válvula mitral. A aórtica também é possível, mas a válvula mitral é a mais acometida. Então, esses pacientes vão ter um mau funcionamento, esse paciente vai ter uma valvulopatia, que assim como a endocardite bacteriana ou algumas outras lesões de válvula, vão ser tratados como valvulopatia no final. A febre reumática pode deixar cicatrizes nas válvulas cardíacas, seja na mitral ou, como eu falei, também na aórtica, ou seja, duas válvulas importantes, resultando em uma cardiopatia reumática, podendo levar à estenose das válvulas. Estenose, entenda, uma diminuição, uma fibrose e, lógico, um mau funcionamento e a possibilidade, nesse mau funcionamento, de regurgitação, de retorno de sangue e de irregularidades na superfície do endocárdio. O coração tem 3 camadas: o pericárdio, a camada externa, o miocárdio, que é a camada mediana, que é muscular, que é importante quando a gente for falar de angina, infarto, é onde vai existir esse problema, e o endocárdio, que é a camada interna. E essa camada interna, o endotélio, formado de tecido epitelial endotelial, ela é completamente lisa. Muito diferente do que algumas pessoas pensam, nós vamos observar que a camada interna do coração e dos vasos sanguíneos é um epitélio estratificado, pavimentoso e liso, que nada mais é do que esse endotélio, que é a camada endotelial. E ela não absorve sangue. Tá? Quem irriga o coração são as artérias coronárias que vão irrigar literalmente a musculatura e toda a estrutura do coração. Ou seja, o coração, o sangue passa pelo coração, mas ele não é irrigado por esse sangue. Mas eu vou falando assim que essa camada interna do vaso e do coração é uma camada extremamente lisa e ela não deve ter irregularidades. E a estenose, o mau funcionamento, a fibrose dessas válvulas podem causar não só o refluxo do sangue, o que pode já começar a ter um problema de funcionamento, como também bactérias criarem um nicho nessas irregularidades. E, logicamente, a gente está falando de tratamento odontológico, a gente está falando de bacteremia. Você extrai um dente, você faz uma raspagem gengival, bota um implante dentário, ou até alguns tipos de anestesia local, podem levar a bactérias no sangue. Como o ser humano possui a sua defesa própria, a sua imunidade, né, os leucócitos vão acabar fazendo a defesa, principalmente no sangue, não há problema um paciente normal ter bactéria no sangue, isso é super normal. Todos nós estamos cheios de inflamações e bactérias que estão na nossa corrente sanguínea nesse momento. A questão é elas colonizarem um lugar onde existe uma irregularidade no coração. Então, a grande verdade é que a febre reumática pode levar a esse mau funcionamento, essa irregularidade das válvulas cardíacas, o que preocupa o cirurgião dentista no atendimento que possamos causar bacteremia. O tratamento da febre reumática aguda inclui antibióticos para tratar a infecção e medicamentos adicionais para aliviar a inflamação do coração e o comprometimento de outros órgãos. Então, a grande verdade é que o paciente que apresenta febre reumática, que teve febre reumática, ele é um paciente, quando adulto ou na infância, na adolescência, nos preocupa pela questão não da febre reumática,
que isso o cardiologista está tratando. Nos preocupa pela irregularidade ou mau funcionamento da válvula cardíaca, mitral, também aórtica, e o procedimento que nós vamos fazer. Então, cuidado, o que nós devemos conhecer primeiro, e a aula vai ser toda baseada dessa forma, eu vou dar a problemática e qual a nossa visão como quem vai abordar esse paciente no consultório odontológico. Então, nós já sabemos que essa febre reumática vai levar a um mau funcionamento das válvulas, irregularidades e a possibilidade de um nicho bacteriano, a bacteremia durante a bacteremia e uma endocardite. Então, basicamente, o nosso cuidado são pacientes vão ser submetidos a tratamentos que levem à bacteremia, fazer uma cobertura de antibiótico. Na dúvida, qual é a conduta sempre de pacientes com lesões sistêmicas que envolvam outras áreas que nós não somos obrigados a dominar? Solicitar um parecer ao médico responsável daquela especialidade. Nós temos que entender que, como profissionais da área de saúde, nós temos que estar capacitados a atender um paciente de uma forma sistêmica, entender as doenças que ele tem. E por isso nós estamos aqui hoje, para treinar e atualizar e relembrar coisas que vocês já sabem. Mas nós não temos obrigação de tratar a febre reumática, nós não temos a necessidade de tratar, nem obrigatoriedade de tratar a doença cardíaca reumática. Por isso existe um especialista. Então, se o paciente não é claro na anamnese dela, se você tem dúvida, você solicite, antes de atender esse paciente, um parecer do especialista. Mas sempre vem aquela questão, pô, Gerson, mas eu posso ter agora uma emergência. Então entra na seguinte questão: se não há clareza na anamnese, se não há clareza por parte do paciente, e aí vamos falar especificamente o perfil do paciente que vocês atendem na rede, que muitas vezes não vai ter clareza. Talvez, se você tiver a chance de pedir um parecer, seria bom. Mas, caso contrário, esse paciente não tem uma clareza, não sabe, existe uma dúvida que possa botar em risco a vida do paciente, o tratamento e a sua conduta, a sua rotina profissional, vamos realizar esse procedimento em ambiente hospitalar. Essa é a rotina para qualquer doença sistêmica que não esteja esclarecida durante uma emergência. Pois se for um tratamento ambulatorial de rotina e pode esperar, ou seja, não tem risco de vida, de dor, de infecção, nada do outro planeta, ele pode pedir um parecer para nós entendermos um pouco melhor do qual o quadro, se o paciente não conseguir, não puder ou não tiver como esclarecer o problema dele. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer dúvida é só, por favor, colocar aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Tá. Como eu falei, vocês podem fazer perguntas no chat. De preferência, levanta uma mãozinha aí, tem, né? E eu olho o chat. Ou senão, vocês podem abrir o microfone e falar. Vamos continuar. Outro problema que, para mim, é muito importante são as doenças cardíacas arterioscleróticas, tá? Essas doenças cardíacas arterioscleróticas talvez seja o que mais nós devemos prestar atenção e que mais pode levar a alguma complicação importante. Se vocês forem ver no próximo módulo, a gente vai falar de tratamento, diagnóstico da angina e do infarto agudo do miocárdio. Isso representa um percentual alto das emergências médicas em consultório odontológico. Vocês vão ver que eu vou dar uma revisão sobre estatisticamente o que mais acomete, e as doenças cardíacas arterioscleróticas são as doenças que mais acometem, que mais geram, uma das doenças que mais geram emergência médica. A primeira sempre estão ligada ao estresse emocional, mas a doença cardíaca arteriosclerótica pode ser uma delas importantes. E aí a gente fala muito, né, sobre angina, infarto, aquela dor no peito retroesternal, que irradia para a base da mandíbula, para o membro superior esquerdo, mas a questão é a seguinte: vamos entender o que leva a isso, o que essa doença é, afinal de contas. Então, se você for ver, a gente tem nos nossos vasos um acúmulo de gordura, que é chamado de placa de ateroma. A doença é arteriosclerótica, não é arterioesclerótica. Né? Arteriosclerótica seria o quê? Seria um acúmulo de gordura nos vasos. Lógico, um vaso grande, tipo uma artéria aorta, que é desse tamanho, é uma questão. Outro acúmulo de gordura nas coronárias, que são os vasos que nutrem o miocárdio e o coração, já é outro problema, que é um diâmetro muito menor.
essa placa de gordura pode aumentar e vai chegar um certo momento que pode formar uma dificuldade de passagem e formar um coágulo, um trombo. Primeiro, os vasos arteriais, todo mundo sabe disso, tá? Às vezes eu vou ser um pouquinho acadêmico demais, mas é necessário. Todo mundo sabe que o sangue arterial vai levar oxigênio para os tecidos. E o miocárdio não oxigenado vai fazer uma isquemia, que pode ser temporária ou permanente, o que vai gerar de uma dor, de uma angina, até a isquemia permanente vai gerar um infarto, a morte de parte das células do miocárdio. Mas eu quero mostrar isso aqui. A obstrução é feita através de uma obstrução pela placa de gordura, ok? E aí a gente vai para o coração em particular, que a gente está falando de placas arterioscleróticas no coração, ou seja, quando você tem a artéria aorta, que é essa maior artéria que sai do ventrículo esquerdo, os primeiros vasos, as pessoas acham que o primeiro vaso são as subclávias, as carótidas comuns. Não, os primeiros vasos que deixam a artéria aorta são as artérias é, é, rapazes, as coronárias, artérias coronárias, direita e esquerda. Está aqui, artéria coronária esquerda, artéria coronária direita. Essas artérias coronárias direita e esquerda vão lançar milhões de pequenos ramos que vão suprir todo o miocárdio. Como eu falei no início, a parte interna do coração, que é a camada, o endocárdio, é endotelial, é tecido endotelial, ele não absorve sangue. Quem leva sangue para o coração são as artérias coronárias. E artérias coronárias são bem pequenas. Então, quando você tem uma obstrução muito grande, como daqui 85% de obstrução na artéria coronária, o sangue acaba não chegando numa parte do miocárdio. Quando esse sangue não chega numa parte do miocárdio, o paciente começa a ter uma isquemia. Isso vai gerar dor e outros sinais e sintomas, tipo palidez, sudorese, aquela dor reto-external, tudo, e aquela parte do coração vai começar a não funcionar bem. Só que por uma vasodilatação, ou até pela utilização do nitrato, né, o isordil, você pode vasodilatar. O próprio cérebro vai mandar uma mensagem para o sistema vascular, tá, para haver uma vasodilatação. E aí o sangue volta a passar por ali, né, aumenta a pressão arterial, também passa, porque quando você tem uma obstrução num cano, se você der uma pressão, a água vai passar. Se você trocar e botar um cano maior, vai passar. Se você desobstruir aquele cano, vai passar. Então, tem várias formas que o sistema e a fisiologia do nosso corpo vão fazer com que aquele sangue volte a passar. Então, vai ser uma isquemia, uma falta de sangue transitória. E o que acontece? Você para com aquele caso de dor e de isquemia cardíaca no miocárdio. Mas isso pode evoluir a um ponto que você tem uma obstrução total e o sangue não chegue até aquela superfície muscular do miocárdio. E aí você vai ter o quê? Não uma isquemia temporária, não uma falta de sangue oxigenado temporário, mas sim uma falta de sangue oxigenado permanente, o que vai causar uma necrose isquêmica, ou seja, parte do músculo do miocárdio vai morrer. Se você for observar, vão existir vários quadros que levam à dor reto-external. Pneumotórax, perfuração do pulmão, embolia pulmonar, ou seja, embolia gasosa, gás dentro dos vasos, dissecção aórtica, ruptura na parede da aorta por algum tipo de lesão no endotélio, ruptura do esôfago, até estenose do esôfago, mas a principal causa da dor torácica é a obstrução por placa de ateroma, ou seja, o infarto agudo é precedido dessa obstrução. Então, a dor no tórax pode causar uma angina pectoris, que seria um quadro transitório. Se não houver uma melhora nesse quadro, inclusive com a medicação, com os nitratos, o mais conhecido é o isordil sublingual, você pode garantir a CC. Tem um paciente com uma dor reto-external, pressão no peito, sudorese, palidez, blá, 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 e você dá um nitrato para ele, ele não melhora, esse é o diagnóstico diferencial que o paciente realmente está infartando, e aí você vai ter que ter manobras diferentes, que nós vamos falar como manusear esse paciente na próxima aula, no próximo módulo. Mas o importante agora é a gente entender o que é uma cardiopatia isquêmica, o que é uma doença arteriosclerótica e o que leva a isso.
Então, aqui mostrando que você pode ter uma obstrução total, né? Ou seja, aqui em amarelo você vê a placa de ateroma, num ramos da artérias coronárias, e, logicamente, como o sangue fica obstruído e não passa bem, ele acaba coagulando ali. Faz um coágulo e aí pronto, não passa. Então você pode ter uma isquemia. Lógico que aqui é um desenho exacerbado, onde parece que quase um terço, um quarto do coração foi atingido. Isso seria incompatível com a vida. Você vai ter que muitos pacientes infartam e tem o que a gente chama de infarto subclínico, né? Um infarto sem curva Q. Esse infarto ele não vai causar nenhuma sintomatologia. Existem pessoas que são infartadas, que já infartaram há semana, meses, anos, e um dia vão fazer um exame de eletrocardiograma e o cardiologista fala: olha, você tem um distúrbio de passagem elétrica, você está infartado. Nunca senti nada. Porque, às vezes, o infarto só precisa ser, se você morrerem algumas poucas células miócitos, vocês vão ver que já é um infarto. Mas isso não traz um distúrbio funcional no músculo cardíaco. Ou seja, não vai causar uma arritmia de uma parada cardíaca ou até uma morte súbita. Seria a morte após o infarto nas primeiras 24 horas. Então, tem muitos pacientes. Eu sempre conto essa história, né? Que eu tive um colega de plantão, um médico, que saiu de um plantão, eu era plantonista há muitos anos atrás no Miguel Couto, ele virou para mim e falou: Gerson, pô, não estou me sentindo bem, eu acho que eu vou até aqui a São Vicente da Gávea. Pegou o carro dele, foi até São Vicente da Gávea, chegou lá, correu em elétrico, ele estava saindo do plantão comigo, eu falei: quer que eu vá? Não, estou tranquilo. Ele estava infartado, mas não tinha dor, não tinha nada, né? O doutor Sérgio fez uma pergunta aqui: doutor, acha viável ter Zordil ou captopril no consultório para uso imediato? Sim. Só temos que ter um cuidado, tá, Sérgio? O isordil é fundamental. Por quê? O isordil é um nitrato que é um vasodilatador periférico, coronário. Então, para esses quadros de angina. O captopril já é um regulador da pressão. Então, são coisas totalmente diferentes. Numa hora de angina, você não tem que se preocupar com a pressão arterial. Ela vai subir em consequência do quadro. Então, a angina passando já é o suficiente. Porque às vezes você pode, com um controlador, um hipotensor, como o captopril, que é muito comum, você diminuir a pressão do paciente, mas não tratar da obstrução. E isso vai trazer consequências piores. Imagina, eu falei isso no começo, você está com um tubo obstruído, uma das formas de você desobstruir um tubo é dar uma pressão naquela mangueira. E aí você diminui a pressão da água, sem vasodilatar. E aí o que vai acontecer? Você vai piorar o quadro de angina, ok? Então, tanto o captopril como o isordil são fundamentais, mas de uma forma emergencial, o isordil para doença arteriosclerótica para angina é o medicamento fundamental. Por favor, se tiverem dúvida, é só colocar aqui no chat ou pode abrir o microfone e falar. Vamos em frente. Então, como eu falei, a angina, ela, assim como o infarto, elas são clinicamente, tá, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam hoje, talvez isso o mais importante. Clinicamente, elas são indistinguíveis. Todos os dois você vai ter a dor subesternal, retroesternal, irradiado para a base da mandíbula e para o membro superior, para o braço esquerdo. O diagnóstico diferencial para outros problemas, dores gástricas, gases, espasmo de esôfago. Então você vai ter uma característica: dor retroesternal, aperto ou queimação no peito, né? Pacientes que têm obstrução, tem doença arteriosclerótica, esforço físico, aumento do estresse, vão colaborar para você ter uma angina. E aí, nós entramos, por que esse paciente é importante o dentista conhecer muito? Por que eu estou, entre aspas, perdendo mais tempo essa doença? Porque o tratamento odontológico, vocês querendo ou não, ele vai levar ao quê? A estresse emocional. Vocês vão ver que eu vou mostrar um trabalho clássico de um profissional que a gente conhece muito, que é o Stanley Malamed. O Malamed fez uma pesquisa de quase 10 anos sobre emergências médicas e a grande maioria das emergências ocorrem por estresse emocional. Minutos antes, durante ou logo depois da anestesia local. Vocês entendem? As piores complicações, as piores emergências, piores não, as principais emergências em consultório odontológico estão ligados a procedimentos podem gerar dor. Extração, anestesia, tratamento de canal, remoção de dor. Então, pacientes com doença arteriosclerótica,
causam, vamos dizer assim, causam não, pacientes com doença arterial crónica são pacientes de risco para tratamento odontológico. Eu estou com um paciente que eu estou acompanhando agora, o rapaz tem 27 anos e vai ter que ir para tirar um dente para anestesia geral porque é fóbico. Ele não consegue nem sentar na cadeira do dentista. Mas vamos falar a verdade, o estresse, qualquer um, a pessoa não precisa ter a doença fobia ao dentista, né? Aquela fobia ao jaleco branco que eles falam. Mas só o tratamento odontológico por si só já causa esse estresse emocional. E outra coisa, você vai ter o que para melhorar isso aí? Repouso, diminuir estresse e usar os nitratos. Mas o que eu quero falar é que outras coisas devem ser levadas em consideração, como dores gástricas e gases abdominais e espasmo de esôfago, ok? A questão aqui é a seguinte: um paciente que tem angina, como é que eu vou explicar assim? Antes de você infartar, você começa com um quadro de angina. Só que o quadro de angina, ele é reversível. Se reverter aquilo, foi uma angina. Se não reverter aquilo e aquilo continuar, é um infarto. Por isso que, quando você dá um nitrato para o paciente com angina e aquilo passa, era somente angina. Se não passar, mesmo com os nitratos, com o isordil sublingual, você pode acionar a emergência que aquilo é um infarto. Então, dentro do infarto, como eu falei para você, 51% dos pacientes ocorrem sem grandes sintomas. Tem pacientes que infartam, estão trabalhando, vão para casa e não sabem. O paciente tem uma pequena dor e não procura o profissional e não acontece nada. Meses depois ele faz um eletro e vê que foi infartado. 65% das mortes por infarto ocorrem na primeira hora da manifestação do quadro, ou seja, apesar de metade dos pacientes não terem grandes sintomatologias, vamos dizer, de 10 pacientes infartados, 5 não tiveram grandes sintomatologias, mas daqueles outros 5, 65% morrem nas primeiras horas. Então, você vai trabalhar aí com mais ou menos um quarto dos pacientes infartados vão morrer nas primeiras horas. Metade não vai acontecer nenhum sintoma grande, a outra metade vai, e dessa outra metade, 65%, ou seja, quase aí 2/3. Então, a gente pode se preocupar bastante, a gente tem que se preocupar bastante, entender bastante essa doença. Um paciente pode descobrir que já teve uma isquemia em um exame de rotina. Eu tive pacientes que mandei fazer pré-operatório para cirurgias maxilofaciais em centro cirúrgico que descobriram no eletrocardiograma ou no eco ou no teste de força que já era infartado. Por quê? Não passa corrente elétrica. O coração tem umas coisas chamadas fibras de Purkinje, de nódulos de Reich, que são condutores elétricos. Então, vê que durante o teste, o exame do eletro não passa corrente elétrica numa porção do coração. E aí isso classifica uma isquemia irreversível, um infarto. Morte súbita, como eu já falei, é um processo que dura até 24 horas. Aquela ideia que a gente vê na televisão que o cara bota a mão no peito e cai morto é muito raro. Mesmo uma morte súbita, às vezes pode demorar 24 horas para o paciente ir a óbito após o infarto. A dor do infarto, isso é importantíssimo, tá, pessoal? A dor do infarto é indistinguível com a angina. Como eu falei, angina, infarto, se a gente for botar na frigideira e misturar tudo, é a mesma coisa. A questão é como acaba. Se volta ao normal, foi uma angina. Se evolui para morte tecidual, é um infarto. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, perguntaram se é isordil sublingual, sim. A droga, o grupo de drogas, tá, Luciana, que nós usamos são os nitratos, e o nome mais comum é o isordil sublingual de 10 miligramas, ok? Paciente infartado não responde ao nitrato, e por isso que a gente tem o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Se o paciente tem aquela dor reto-external, irradia para a mandíbula, para o braço esquerdo, e você dá um isordil sublingual, espera 2, 3, 4, 5 minutos, não passou, dá uma nova dose, não passou, 100% diagnóstico de infarto. Está claro isso? Agora, deu um isordil, deu o segundo isordil, começou a melhorar, às vezes pode melhorar no primeiro isordil, mas às vezes tem pacientes que precisam de mais de um isordil. Daí você pode chamar a emergência que aquilo é um infarto. Paciente não infartado não responde nitrato. Então, aquilo pode ser um outro quadro.
Se o quadro da angina persistir, mesmo com a administração repetida dos nitratos, deve ser um quadro de infarto de miocárdio. Aí você deve fazer as manobras, que nós vamos ensinar na próxima aula, e acionar a emergência de resgate. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Não? Não fiquem com vergonha, não. Vamos discutir os casos, ok? E aí, dentro dessa sintomatologia, que talvez isso seja o mais importante para é a gente conseguir entender o que acontece na hora que o paciente tem uma angina ou um infarto, ok? Por quê? Porque é o que a gente vai ver no consultório. Essa teoria toda que eu estou falando é importante, sim, é importante. Mas o mais importante é podermos, de alguma forma, saber diagnosticar se esse paciente está tendo angina ou infarto. Então, vamos lá. Deixa eu ver que eu acho que tem uma pergunta aqui. Ok, então tá. Então vamos lá. O paciente está infartando, ele vai ter náusea, então ele já sai só daquele quadro de dor retroesternal irradiada para o braço e para a mandíbula. Ele vai começar a ter náusea, fala excessiva, fotofobia, ou seja, começar a ficar incomodado com muita luz, respiração curta, palidez, pele fria, cianose. Ele pode iniciar com um quadro de bradicardia, depois taquicardia e até disritmia ou arritmia, e chiado no peito com dor. Então você vê que é um quadro bem importante. Principalmente essa palidez, essa pele fria e a dor no peito, é muito importante você diagnosticar. Logicamente, como a gente falou agora há pouco, não adiantaria nada, pessoal, a gente ter o conhecimento de toda essa teoria e até o diagnóstico sem ter a medicação no consultório. Como eu falei, eu sou responsável por toda a emergência médica lá na Faculdade de Odontologia, e uma das coisas que eu obrigo, não, mas eu sugiro, encorajo muito a todos os profissionais, é montarem uma caixa de emergência. Ter uma caixa de emergência. Existem uma dúzia de medicamentos que não são caros, são fáceis de achar, que vão salvar vidas e você tem que ter no consultório. Agora, a grande verdade é que 99% dos profissionais não têm isso. Olha que eu não estou falando de monitor multiparamétrico, eu não estou falando de oxímetro, eu não estou falando de ideia, né, de cardioversor automático, não, nada disso. Tubo, laringoscópio, não. Estou falando de uma dúzia de medicamentos que já ajudariam bastante. Na próxima aula a gente vai ver isso com certeza. Então, o paciente com infarto começa com um quadro de angina e pode evoluir e finalizar no infarto com todos esses quadros aqui, ok? Alguma dúvida da parte de doença cardíaca arteriosclerótica? Uma doença que é muito comum, tá? Que, assim, felizmente acaba o paciente já sendo bem conhecedor do seu quadro, são as famosas insuficiências cardíacas congestivas. No resumo de tudo, insuficiência cardíaca congestiva é um paciente que pode ter tido vários tipos de doença, que levam a ele não ter força para bombear o sangue do coração e acabam tendo muito cansaço e falta de ar. Se você talvez já tenha visto na rua pessoas que caminham com um balão de oxigênio. São pessoas, às vezes, que têm doenças pulmonares importantes ou insuficiência cardíaca congestiva em uma fase avançada. Olha aqui o texto que fala. A insuficiência cardíaca congestiva caracteriza pela dificuldade encontrada pelo coração em bombear sangue. O que é dificuldade encontrada pelo coração? O coração é uma bomba, né? E quem faz contrair aquilo é o miocárdio. Então, por algum motivo, aquele miocárdio ele está cansado, ele está sem força. Então, não há força para mandar a quantidade de sangue que ele precisa. Ele bombeia fraquinho, né? Lógico, diminui o transporte de oxigênio, a demanda de oxigênio para os tecidos, que gera cansaço, falta de ar, aumento dos batimentos cardíacos, ou seja, vamos dizer assim, para melhorar a chegada de sangue oxigenado, já que ele não bombeia com força assim, né? Ele bombeia fraquinho, ele começa a tentar bombear mais, mas o músculo não dá conta do recado. E aí você tem batimentos cardíacos aumentados, acúmulo de fluidos no pulmão, nas pernas, braços, por exemplo. Então, esses pacientes, pessoais, normalmente é mais fácil um paciente ter uma angina
no seu consultório pela primeira vez, devido ao estresse emocional, do que ele descobrir que tem uma insuficiência cardíaca congestiva durante o atendimento odontológico. Como também é muito mais fácil o paciente que tem, por exemplo, uma cardiopatia, artérias esclerótica vindo da febre reumática, quer dizer, do que ele não saber. Então, insuficiência cardíaca congestiva, 99% dos pacientes sabem que tem esse problema e vão te falar sobre esse problema. Essa condição tem mais incidência sobre pessoas hipertensas e idosas, mas também pode ser relacionado a maus hábitos como excesso de bebida, problemas reumáticos, obesidade, diabética, infecções virais, tabagismo, pacientes que já têm doenças coronárias graves, estenose valvulares, que tem a ver com doença cardíaca reumatológica, arritmia, pacientes que já tiveram infarto, pacientes com doenças valvulopatias, entre outros. Então, você vê que vários quadros podem levar ao paciente ter uma insuficiência cardíaca congestiva, ok? Mas só que você vai entender que esse paciente, ele não vai, vamos supor que o seu prédio do seu consultório, por exemplo, não tem elevador. Pode acontecer. Ele não vai chegar bem no seu consultório. Ele não é um paciente que pratica esporte. Ele é um paciente que tem limitações. Então, ele com certeza vai saber dizer isso para você e cabe você fazer uma boa anamnese. Por quê? Volto a falar, esse é um paciente que, se não tiver um tratamento emergencial, você é de bom padrão que você peça um parecer do cardiologista dele. Talvez não seja o perfil dos pacientes, até pela questão de idade, vocês atendam na rede, mas não podemos dizer que isso não tem nada a ver, porque você vê o excesso de bebida alcoólica ou problemas reumáticos podem levar a insuficiência cardíaca congestiva, mas não é bem o perfil. O perfil do paciente com doença cardíaca congestiva são pacientes de mais idade. E o que é bom nessa história? Eles, quase 100% das vezes, eles sabem que tem essa doença. E aí você vai fazer o tratamento depois de um parecer do cardiologista. Se for uma emergência, você vai fazer o tratamento dele com esse paciente internado no hospital, dentro de um centro cardiológico, dentro de um centro cirúrgico, sob anestesia local, sedação, tá? Ou seja, vai existir uma demanda para podermos fazer algum tratamento com mais seguridade, com mais segurança para eles, ok? Deixa eu ver se tem uma pergunta, tudo ok? Então, vamos lá. Agora vamos passar para um próximo assunto, que são os pacientes anticoagulados ou uso de anticoagulantes, né? E isso é uma coisa que é mais frequente no dia a dia, mais do que a gente imagina, inclusive, tá? Então, nós vamos ver o seguinte, que problemas de anticoagulantes são problemas importantes, tá? Que normalmente você consegue sanar com uma boa anamnese, normalmente, mas às vezes o paciente pode dar azar. Até o perfil do paciente que vocês tratam pela idade, ele ainda não saber que tem uma coagulopatia. Mas vão ter pacientes que vão ser anticoagulados por outros problemas e usam medicamentos. Logicamente, um paciente jovem, você faz um procedimento e ele não para de sangrar, imediatamente esse paciente não para de sangrar, não é nada de cirurgia. Ele vai retornar para o local de origem dele, passou 2, 3, 24 horas, não para de sangrar por uma incisão, por um alvéolo dentário, por uma ferida, por uma sutura. Esse paciente tem que fazer um exame de sangue, principalmente contagem de plaquetas, né? Exame de coagulação, tempo de atividade de protombina, tempo parcial de tromboplastina, tudo isso tem que ser visto. Mas vão ter pacientes que são anticoagulados. Então, uma rotina aqui, eu queria mostrar para vocês. As plaquetas que são responsáveis pela coagulação, todo mundo sabe disso, é uma aula chata lá na graduação de odontologia que a gente aprende. Você, para coagular, formar o coágulo sanguíneo, você tem que ter duas questões. Formar, primeiro, um fator bioquímico, uma malha de fibrina, onde as plaquetas vão parar ali as células e formar um trombo e obstruir o sangramento. Ok? Sem a qualidade dos fatores de coagulação, não forma o trombo. Você pode ter até um número pequeno de plaquetas, né? A contagem de plaquetas são de 70 a 140, não, de
400, 700 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue, você pode estar bem abaixo que você consegue coagular. Agora, você não consegue coagular se você não tiver um fator de coagulação bem distribuído no seu corpo. Então, as plaquetas, só para lembrar, são células lábeis, elas nascem e morrem entre 7 a 10 dias. Então, por exemplo, pacientes que usam, e é muito comum isso hoje, ácido acetil salicílico, aspirina de rotina, eles diminuem o tempo de agregação plaquetária. Então, pacientes que chegaram para vocês, usuários de aspirina, eles devem suspender esse medicamento uma semana antes do procedimento cirúrgico. Hoje já existem trabalhos científicos que mostram que usuários de aspirina, por questões que querem diminuir a coagulação do sangue, para evitar trombose venosa profunda, paciente com perfil de infarto, de hipertensão, eles podem usar aspirina de baixa dose, né? Aspirinas pediátricas. E esse paciente, para fazer extrações simples de dentes unirradiculares, não precisariam suspender essa medicação, porque o sangramento é muito pequeno. Eu tive agora há pouco tempo, eu operei um bucomaxilo para extrair um dente inferior para ortodontia, que ele tinha os dentes muito apinhados. O ortodontista preferiu extrair um dente inferior. Ele usava aspirina e a gente não suspendeu a aspirina, não houve sangramento nenhum. Mas se você vai fazer uma extração com retalho, com ostectomia, com odontosecção, uma extração, um alvéolo maior, seria de bom padrão você suspender essa aspirina uma semana antes, porque todas as células que estão, entre aspas, sob o efeito da aspirina já morreram uma semana depois. Só que vai existir um tipo de anticoagulante, que são, né, que é a varfarina. Você vai ter lá Marevan, varfarine, Coumadin, todos esses são medicamentos que são chamados de anticoagulantes sistêmicos na base da varfarina. Perguntaram aqui, vamos lá, Luciano perguntou, posso pedir para suspender a aspirina por uma semana sem pedir autorização do médico? Sim, você pode sim, porque como eu falei, a aspirina não trata de nada disso, é só uma prevenção, e uma prevenção que mesmo sem ela, não é ela que vai tratar da vida do paciente, tá? Você, quando o paciente é seu, você tem autonomia para fazer alguns procedimentos e suspender os medicamentos. Tanto que, assim, isso é uma questão que a gente discute muito com os nossos residentes, com os alunos, porque, assim, até hoje eu vejo profissionais da área médica, da cardiologia, mandando cartas que mandam fazer extração, cirurgia sem vasoconstritor adrenérgico. O planeta Terra inteiro sabe, na prática científica, que anestesia local com vasoconstritor adrenérgico é mais seguro para o paciente cardiopata do que outros vasoconstritores ou sem vasoconstritor. E muitos cardiologistas mandam carta ainda lá, toda acho na faculdade, na minha clínica, favor não usar vasoconstritor adrenérgico. Eles estão fora do padrão mundial, do padrão ouro e ciência. Como ainda, infelizmente, eu já recebi cartas na última década de cardiologistas sugerindo o uso de benzetacil como profilaxia para pacientes que vão fazer cirurgia com bacteremia para febre reumática ou outros problemas. E todo mundo sabe que, desde 1997, a American Heart Association e a American Dental Society, eles definiram que a amoxicilina, 2 gramas de amoxicilina uma hora antes da cirurgia. Então, assim, a questão, tá, pessoal, que eu estou levantando aqui não é que você vai sair suspendendo qualquer medicamento. Não. Mas tem coisas que nós entendemos e podemos suspender, principalmente medicamentos como aspirina, que não fazem mal nenhum paciente. Até porque você vai ter pessoas que usam outros tipos de coisas que são, tipo, anti-inflamatórios de forma crônica. Doutor, tenho dor de joelho e tomo todo dia anti-inflamatório há 2 meses. Anti-inflamatório também vai causar isso. Pessoas que usam ginseng também diminuem a agregação plaquetária. Tem vários alimentos que diminuem a agregação plaquetária e você pode suspender tranquilamente, tá bom? Agora, por exemplo, foi boa pergunta, porque vamos entrar agora na varfarina. A varfarina é um anticoagulante sistêmico potente. Eu já vou responder aqui, deixa eu só progredir aqui, que tem mais uma pergunta aqui. A varfarina é um medicamento que vai causar um quadro, o paciente vai ser anticoagulado de forma agressiva,
Mas você vê, a varfarina, o paciente tem fibrilação atrial, trombose venosa profunda que mata, valvulopatias cardíacas, válvulas artificiais. Então, não é um tipo de paciente como o paciente que usa aspirina. O paciente que usa aspirina não tem risco nenhum de vida se suspender a aspirina, mas o paciente que usa varfarina tem risco de vida sim. Então, como é que isso acontece? Antigamente, a gente suspendia, a gente conversava com o cardiologista, tinha que fazer a cirurgia, a gente suspendia a varfarina, ia fazendo uma série de exames. A cada 2, 3 dias fazia um exame chamado TAP, tempo de atividade de protombina. E esse tempo de atividade de protombina, lá dentro, percentual, tempo de coagulação, tem uma coisa chamada INR, que de 1 a 2 é normal. Só que o paciente anticoagulado está acima de 4, é uma anticoagulação excessiva. Se o paciente, até usando varfarina, tiver acima de 4, ele pode sangrar espontaneamente, porque não coagula nada. Pode sangrar pela gengiva, pode ter um acidente vascular, um pequeno vasozinho do cérebro romper, outras coisas mais, epistaxe, tá? Sangramento nasal. Mas, o que acontece? De 1 a 2 é normal. O paciente que tem risco de trombose tem que estar entre 2 a 4. Então, o intuito da varfarina é ele estar entre 2 e 4. Mas quando você vai operar o paciente, tem que estar entre 1 e 2. Então, a gente suspende a varfarina, conversa com o cardiologista, avisa ele, suspende. Daqui 2, 3 dias você faz o exame de sangue, ó, já está em 2, já pode marcar para o dia seguinte a cirurgia. 24 horas depois você pode voltar à varfarina. Só que às vezes isso é mais complicado em cirurgias maiores. Então, hoje em dia, nós temos um medicamento que é um irmão mais moderno da heparina. Para quem não lembra, heparina é produzido nos leucócitos, então é um anticoagulante natural que tem o seu sintético, que pode ser usado na medicina. Então, fizeram uma heparina sintética chamada Clexane. O que o Clexane faz? Ele vai fazer o seguinte: você suspende a varfarina e você vai dar injeções subcutâneas de 40 miligramas subcutânea até 12 horas antes da cirurgia. Então, você vai operar com um anticoagulante natural, sintético, mas que é derivado da heparina, que não vai deixar o paciente sangrar excessivamente, mas ainda assim, com as ações que ele tem, previnem trombose venosa profunda. Então, antigamente, a gente tirava a varfarina e criava uma janela de risco para o paciente. Hoje a gente tira a varfarina e com Clexane essa janela fica um pouquinho mais segura. Tá claro isso, pessoal? Então, assim, na verdade, se você tem um paciente com aspirina, você pode suspender. Se você tem um paciente com varfarina, você tem que se comunicar com o cardiologista, suspender e passar o Clexane, tá bom? Mas, na dúvida, faça isso em ambiente hospitalar. A colega perguntou aqui: o paciente não me informou que tomava clopidogrel diariamente. Foi para urgência após o procedimento que eu fiz. Desculpa a minha ignorância, mas clopidogrel, que droga seria isso, Luciano? Depois você escreve aqui para mim. É da família do ácido salicílico. Que droga seria essa, por favor? Bom, alguma dúvida a mais, pessoal? Sim, não. Ó, estão perguntando aqui: o paciente tem púrpura trombocitopênica, plaqueta baixinha, tem alguma medicação de emergência ou encaminhando para, é que tem alguma coisa aqui em cima, para o plasma, etc. Vamos lá, o paciente tem púrpura trombocitopênica, plaqueta baixinha. Esse paciente, se você operar ele, vai sangrar até morrer. Então você tem que fazer isso em ambiente cirúrgico. É uma emergência, o cara teve um trauma, tem que operar de emergência. Esse cara vai para o centro cirúrgico, vai fazer uma terapia com transfusão de plasma fresco, plasma maciço. Vocês sabem que hoje o tecido, a transfusão sanguínea é classificada como uma troca de tecidos, né? Então, ninguém fica fazendo transfusão desnecessária hoje em dia. Isso é contra as normas. Então, você transfunde o que for necessário. Se o paciente não está oxigenando bem, você transfunde concentrado de hemácia. Se o paciente está com problema de uma coagulopatia, você vai fazer plasma fresco para ele, concentrado de plaquetas. Então, o paciente com púrpura trombocitopênica e plaqueta muito baixa, não é um paciente que você vai dar uma medicação, um ácido epsiloaminocaproico, por exemplo, ali na oral, e o cara vai poder operar com você. Esse paciente vai ter que fazer uma transfusão, porque ele está numa emergência, tá claro?
Ocorreu outra pergunta, ocorreu um aumento muito grande dos anticoagulantes após a Covid. Sim e não. Na verdade, assim, pacientes estavam internados em terapia de Covid e eles acabavam tendo que fazer, mas pacientes já entubados, outras coisas mais anticoagulantes, devido a problemas de coagulação em massa. Só que, assim, muitos pacientes, eu tive um colega cirurgião maxilofacial, muito querido nosso, que faleceu por uso excessivo de anticoagulante. Ou dava anticoagulante, ou ele morria com outro problema. Mas o anticoagulante acabou levando ele a um AVC e uma morte cerebral. Então, mas sim, mas esse uso qual é o nome? De anticoagulantes, tá, Sérgio, na época do Covid, aumentou muito mais anticoagulantes, geralmente para casos importantes, tá? Casos que já estão hospitalizados. Vamos lá. A Luciana falou aqui, o clopidogrel é um inibidor de agregação plaquetária bem potente. Tomava junto com a aspirina, só me falou em aspirina. Então, eu vou depois até procurar me informar mais sobre essa droga, clopidogrel, mas você vê, ele não tomava só aspirina, é um inibidor da agregação plaquetária potente, como você está me falando. Então, não é normal. Ele pode ter até, pode ser que ele seja até da família como eu vou falar? Da varfarina. Vamos dar uma olhadinha aqui. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou digitando aqui, no memento que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Clopidogrel. Clopidogrel. Vamos ver se eu consigo achar. É um inibidor plaquetário, sim. Ó, ele é usado para inibição de trombose venosa profunda. Então, assim, talvez ele não seja da família da varfarina, mas ele está indicado para prevenção de trombose venosa profunda, doença arteriosclerótica, infarto agudo do miocárdio. Então, você pode ter certeza, tá, Luciana, que é um medicamento, ó, usado após pacientes que tiveram quadros tromboemolíticos, por exemplo, infarto agudo. Então, ele é um medicamento, sim, parecido com a varfarina. Então, ele não deve ser, primeiro, suspendido sem orientação do cardiologista. Ser suspenso, né? Melhor. E ele não é que nem a aspirina. Você tirou 7 dias e acabou. Não. Ele deve ser controlado com o teste do TAP seriado, tá? Então, isso seria obrigatório, mandatório, assim. Se é emergência, vai fazer dentro do hospital, no centro cirúrgico. Se não é emergência, pede parecer para suspender. Volto a falar, aspirina, Luciana, não tem problema nenhum. Você pode suspender, e isso está na literatura. Inclusive, eu vou ser bem sério, como a maioria da literatura de emergência médica que a gente lê vem de literatura de língua inglesa, são livros americanos. Nos Estados Unidos, o dentista americano tem uma formação muito mais completa nessa área do que nossos profissionais. Então, eles podem suspender sem problema nenhum. Eu sugiro que, no hospital, por exemplo, quando eu trabalhava dentro do hospital, eu mesmo fazia as suspensões da varfarina, fazia os TAPs seriados e operava o paciente. Mas se eu estou falando de consultório odontológico e o perfil do paciente que vocês atendem na rede, o ideal é vocês pedirem um parecer para o paciente. Ah, Gerson, o cara, por acaso, usa varfarina, usa esse outro medicamento e sofreu um trauma, está sangrando. Leva imediatamente para o hospital. Lá eles vão poder dar um atendimento seguro, não porque você não vai saber fazer, por causa das medicações que ele vai usar. Ok? Mas lembrando, o Clexane é uma droga que veio salvar muita gente. Por quê? Porque ele ajuda a manter uma parte necessária da coagulação sem ter risco de trombose venosa profunda, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Muito bom saber da suspensão. A aspirina poderia ter suspendido uns 3 dias com a consciência pesada. Não, vamos lá, a aspirina não fica consciência pesada. Volto a falar, os trabalhos científicos mostram que extração dentária de dentes unirradiculares, principalmente no ensino inferior, por exemplo, você não precisa nem suspender. Se você vai fazer uma extração de um dente maior, um retardo, tem que suspender mais uma semana antes, no mínimo. Tá?
O resto não, o resto realmente embaixo de parecer, tá bom? Bom, vamos agora para uma segunda etapa aqui. Já estamos aí com uma horinha de aula. Vamos lá. Doenças respiratórias. Quando a gente fala de doença respiratória, e o que é importante para o consultório? Primeiro é você entender o que é e qual paciente que vai te trazer mais problema. Então, vamos lá. Nós temos bronquite, enfisema e asma. Vamos falar aqui, vamos simplificar as coisas. Enfisema pulmonar é o paciente que tem uma inflamação tão crônica que fica retendo líquido no pulmão, sabe? E esse paciente nada mais é do que o fumante crônico. Aquele cara que fumou a vida inteira, 2, 3, 4 maços de cigarro, fica tossindo o tempo inteiro e vou falar uma coisa um pouquinho mais grossa, mas que vai acabar morrendo de uma complicação ventilatória, tá? Mas esse paciente, o cara que é enfisematoso, ele sabe disso. Nenhum enfisematoso vai sentar na tua cadeira sem saber que é enfisematoso. É a doença que acomete e traz muitas dificuldades para pacientes no dia a dia. Então, se você tiver que fazer algum procedimento, você vai solicitar um parecer. Se for uma emergência, vai fazer em centro cirúrgico, com via aérea mantida, com intubação, com oxigenação, o que quer que seja. Aí vamos falar de bronquite. Bronquite nada mais é do que uma inflamação dos brônquios, né? Ou seja, você vai ter a traqueia vai direita e esquerda, brônquios, bronquíolos, alvéolo pulmonar. Então, esses brônquios, eles vão ficar inflamados por uma questão, uma virose, por uma alergia, por um famoso resfriado, e o paciente vai ter tosse, tosse produtiva. Isso que é a bronquite. A bronquite é uma inflamação dos brônquios pulmonares. Eu estou falando isso porque muita gente às vezes usa bronquite como sinônimo de asma. Asma, pessoal, asma mata. Asma mata. Tem gente que tem crise de asma e não consegue chegar no hospital e morre. Às vezes não está com as suas bombas broncodilatadoras, tá? Então a bronquite vai criar secreção no pulmão, a bronquite é uma coisa mais demorada e você, dependendo da urgência, você pode tratar do paciente no consultório com bronquite. Qual o momento ideal para você tratar do paciente com bronquite? Geralmente é no final do dia, né? Às vezes a gente tem essas rotinas, por exemplo, pacientes que têm um risco maior, né, já teve infarto do miocárdio, muito estressado, muito ansioso, hipertenso, o ideal é você tratar dele na parte da manhã, diminuindo o estresse. Há muitos anos atrás, olha só como é que o mundo moderno é, né? Há muitos anos atrás, a normativa da Organização Mundial de Saúde é que o paciente pós-infarto ou paciente com doenças cardíacas do miocárdio fossem tratados no início da manhã, no meio da manhã, ou na parte da manhã, porque o pico do infarto na população mundial era no final do dia. O cara terminou um dia de trabalho estressado, pum, ele infartava. Saiu uma normativa agora, uma sugestão, na verdade, onde esse horário de infarto saiu do final do dia, sei lá, 7, 8 horas da noite, para o meio do dia. As pessoas estão infartando mais a partir da hora do almoço. Já chega o estresse de manhã tão grande que já no início da tarde já infarta. Então, voltamos a falar, tratar de um paciente infartado, que já teve infarto, que teve angina, hipertenso, cardiopata, melhor horário de manhã cedo e diminuir o estresse com uma série de, pode ser medicamentos, condutas, rotinas, que a gente vai falar no próximo módulo. E a mesma coisa acontece com o paciente com bronquite. O paciente com bronquite, ele sabe que está entrando em crise. Ele começa a tossir, começa a ter catarro. Então ele pode te ligar e você suspende a consulta. Mas, Gerson, eu preciso atender esse paciente por algum motivo de urgência, não de emergência, ele não está morrendo, mas uma urgência. Você dê preferência atender no final da tarde. Por quê? Durante o dia ele vai tossir, vai expectorar bastante aquela secreção que está no pulmão dele. Essa é a rotina. Tá? Mas ninguém vai, teoricamente, morrer na sua frente por causa de bronquite. Já diferente da asma. A asma é uma reação alérgica pulmonar, onde você vê aqui nesse diagrama aqui, que a mucosa interna das vias aéreas começa a obstruir. Ela fica inflamada, excesso de muco, tem um broncoespasmo e aí para de passar. É aquele paciente que carrega aquelas bombinhas, né, broncodilatadoras,
É aquele paciente que senta com chiado no peito, que nem um chiado de gato, um chiadozão no peito. Esse paciente preocupa e o asma, a reação alérgica asmática, leva à morte. Então, assim, primeiro, dentro daquela caixinha de medicamento que eu falei para vocês têm que ter bomba broncodilatadora. E o paciente geralmente também tem a sua bombinha, mas às vezes ele esquece a bombinha dele. Lógico, se ele esquecer a bombinha dele, você tem que ter esse consultório, porque isso pode salvar a vida. Esse paciente você não vai atender. Lógico que, se ele tiver uma crise de asma indo para o seu consultório, na casa dele, ou até na sua sala de espera, você vai suspender. Mas se você tiver com ele na cadeira, você suspenda o procedimento, se for um procedimento eletivo. Se for uma cirurgia, você estiver no meio do procedimento e não puder parar, você vai usar a bombinha, vai esperar e vai finalizar o mais rápido possível aquele procedimento. Mas lembrando que uma das coisas que mais deflagram é alergia, tá? Então nós devemos ter cuidado, um cuidado extremo, em ter esses medicamentos, como eu falei para vocês. Não adianta essa aula se você não tiver o medicamento. Então fica aí a dica, se existe uma caixa de emergência no consultório da rede que vocês trabalham, se não, vão montar uma caixinha de emergência, né? Eu me proponho aí sentar com o Sérgio, fazer uma listazinha, uma dúzia de medicamentos que salvam vidas. O único cuidado que vocês vão ter que ter é o quê? Olhar a validade desses medicamentos. Pronto, acabou. Cada uma caixinha desse tamanho, tem as caixinhas, hoje vem escrito emergência, bota num cantinho lá, no lugar refrigerado, né, seco, para não estragar, e esse medicamento pode ajudar bastante. Vamos lá, alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se entrou alguma pergunta aqui. Não, nada ainda. Então vamos lá. Então, a asma deve ser tratada de forma agressiva, tá? E se por acaso, e não é uma coisa impossível, as bombinhas não funcionarem, acionar a emergência ou resgate imediatamente. Um outro quadro de paciente que nós temos que ver são pacientes com doenças metabólicas, né, endócrinas. Então você vai ter diabetes, eu vou sugerir diabetes, hipotireoidismo, hipertireoidismo e insuficiência adrenal. Vamos começar aqui pelo segundo. O paciente que tem hipo ou hipertireoidismo, né? O paciente com hipotireoidismo, ele vai ser um paciente que vai tender a ser mais gordinho, mais obeso, mais devagar. E a única coisa que nós temos que ter cuidado são quando o profissional prescreve alguns opioides e algumas medicações de ação central, o que não é o caso do dentista, tá ok? Já o paciente com hipertireoidismo é aquele paciente mais magro, taquipsíquico, ou seja, agitado, que ele vai ter o quê? O cuidado é só sobre a questão de não exagerar em doses elevadas de adrenalina, porque, vamos brincar, né? Ele já é acelerado por si só. É o cara que tem um pouco de exoftalmia, magrinho, agitado, mas nenhum desses dois pacientes, teoricamente, vão ter grandes problemas com atendimento odontológico, porque eles não têm uma crise. Olha, eu estou com crise de hipertireoidismo. Não, você só vai ter cuidado para não ultrapassar a dose máxima de adrenalina, usar com precaução no anestésico, e no hipotireoidiano você também não vai usar nenhum tipo de narcótico ou hipnótico sedativo naquele paciente. Então, paciente usar medicação para hipertireoidismo, você só diz para ele continuar fazendo a medicação e tratamento normal, tá? Sérgio falou aqui, vamos conversar sobre o setor de farmácia para eleger esse medicamento. Isso aí, vamos lá, vamos sentar com o pessoal da farmácia e vamos fazer uma caixinha de emergência. Isso aí vai ser muito bom para todos nós. O paciente tem insuficiência adrenal, na verdade, vocês vão entender o seguinte: em cima do rim, está aqui um exemplozinho aqui, ó. Em cima do rim você tem a glândula suprarrenal, ou adrenal, e ela vai produzir o cortisol, o hormônio diurético, uma série de hormônios, mas o principal é o cortisol. Então, paciente que tem insuficiência adrenal, que você tem que saber, doutor, eu tenho insuficiência adrenal. Qual é o cuidado que você tem que ter? É saber se ele faz reposição de corticoide. Porque a glândula suprarrenal ou adrenal, ela vai ter uma parte externa, chamada córtex, e uma parte interna, chamada medula. Na parte externa, na córtex, vai produzir o cortisol, que é o sintético que a gente chama de corticoide, né? A cortisona.
Então, pacientes que geralmente têm problema de insuficiência adrenal, um dos hormônios que interessam para a gente, né, que são repostos, são cortisol, corticoide. E isso pode diminuir a cicatrização e causar maior infecção. Pacientes que usam corticoide de forma crônica têm um índice maior de infecção e diminui a cicatrização. Esse seria o cuidado que nós devemos ter. Mas você vê que o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e a insuficiência adrenal não são problemas extremamente graves, mas problemas que você, numa boa anamnese, vai entender. O hiper ou o hipotireoidismo não há grandes problemas, é só o paciente continuar usando a medicação. E a insuficiência adrenal, saber se ele está usando o corticoide para reposição hormonal, o que não vai ajudar muito. Ou seja, você vai fazer uma cirurgia, você vai ter que redobrar os cuidados com infecção. Ah, Gerson, então eu suspendo o corticoide dele? Talvez não, porque pode levar muitos dias ou semanas para ele desmamar esse corticoide e parar o efeito. E às vezes você não pode, o paciente está com dor, tem que tratar alguma coisa, então o que você vai fazer? Cobertura com antibiótico, bastante higienização oral, uso de clorexidina, blá, 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 blá. Ou seja, todos aqueles cuidados para diminuir a infecção oral. Tudo bem? Diabetes. Diabetes é a doença endocrinológica mais frequente no mundo. Para quem não sabe, quando você faz residência em endocrinologia, você faz um primeiro ano só com clínica médica, um segundo ano com todas as doenças endócrinas e um terceiro ano só com diabetes. O cara só quase vê diabetes. Por quê? De cada 10 pacientes que vão chegar para ele, 8, 9 ou 10 são diabéticos naquele dia. E o que vai acontecer? Para a gente, nós temos que ter duas ideias na nossa cabeça, tá? Perdão. Duas ideias. Paciente que usa, se controla a glicemia elevada, um paciente hiperglicêmico, que o médico está controlando ele com dieta ou hipoglicemia antioral, tipo Downhill, Diabinese, Glifage. Esse paciente para o tratamento odontológico, pessoal, é igual a um paciente normal. Tá claro isso? Não fique preocupado. Ah, Gerson, eu quero melhorar a higienização dele, eu quero melhorar, fazer uma profilaxia com antibiótico, tudo bem, mas não é necessário. O paciente só faz dieta e usa hipoglicemia antioral, não tem necessidade de você fazer nenhum cuidado maior. O cuidado está no paciente que usa insulina, o paciente insulina independente. Esse paciente vai cicatrizar pior, esse paciente vai ter imunidade abaixada e um risco de infecção maior. Então, o paciente que é insulina independente, obrigatoriamente, você vai ter que fazer procedimentos cirúrgicos com profilaxia de antibiótico antes da cirurgia e uma manutenção, ou seja, você vai fazer uma dose de ataque e antibioterapia depois da cirurgia. Eu vou extrair um dente de um paciente diabético insulina independente. Eu vou fazer eu vou sugerir para vocês que é o ideal. A mesma dose para profilaxia de febre hemácia, 2 gramas de amoxicilina, 1 hora e meia antes da cirurgia, e uma semana, 500 miligramas de 8 em 8 horas por uma semana. Escovação exemplar, bochecho com clorexidina e uso do clorexidina em gel, peroxidina em gel, né? Isso seria o melhor e o mínimo que você tem que fazer para esses pacientes. Se esse paciente tem uma glicemia muito, muito, muito complicada, você deve fazer isso em ambiente hospitalar, onde o endocrinologista vai, vamos dizer, não seria o caso o perfil dos pacientes, né? Vocês atendem muito mais adolescentes, mas o perfil do paciente que vai possuir um índice glicêmico muito lábil, hoje está com 200, amanhã está com 600, vai para 400, vai a 100. Cara, esse paciente não pode operar assim. Ele tem que ir para o hospital, regular essa glicemia para você poder operar. Eu já tive uns 2, 3 casos na minha vida onde eu internei pacientes porque eles tinham uma diabetes lábil que chegava de 80, 60 a 600 num dia, no mesmo dia. E isso é um risco até para a vida do paciente. Mas lembrar, nós temos que, pensou em diabético, você pensa, não insulina independente, insulina independente. Não insulina independente, trato com dieta
e ou hipoglicemia oral. O que eu faço? Nada. Trata normal esse paciente. Paciente com insulina independente vai tratar com todo cuidado para a infecção. Ok? Alguma dúvida aí sobre essa questão aí, pessoal? Não? Tudo bem? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos falar de alguns quadros gerais. Talvez esses sejam quadros muito mais frequentes. Talvez aqui o idoso não, né? Porque não é o perfil, mas eu acredito que todos vocês, além de trabalhar na rede, têm suas clínicas. Então, o paciente gestante, todo mundo sabe, a gestante tem aquela questão. Primeiro trimestre, é bom evitar fazer tratamento pelo índice de complicações, aborto espontâneo, questões com medicamentos. No terceiro trimestre, você também vai ter parto prematuro, dificuldade da paciente ficar deitada, o diafragma muito alto, dificuldade de respirar. Se você tiver que fazer uma cirurgia maior no paciente, ele tem que fazer hospitalizado. O melhor momento é o segundo trimestre. Essa é a primeira questão. Olha, caiu a restauração, bota um curativo, mas tem que fazer o canal. Faz no segundo trimestre. Tem que extrair um dente, deixa para o segundo trimestre, se puder fazer o canal ou coisa assim. O que você não pode trabalhar no paciente gestante é você exagerar na medicação. Analgésico, qual o padrão ouro? Paracetamol. Dipirona e outros analgésicos anti-inflamatórios não são bem-vindos para pacientes gestantes. Apesar do paracetamol Tylenol ser um analgésico um pouco mais fácil fraco que a dipirona, vai acabar dando bom resultado. E, para nossa sorte, como dentistas, nós temos a amoxicilina como a droga de primeira escolha no nível de antibiótico. Ou seja, outras áreas com outros floras bacterianas não tem muita saída, não tem muita saída. Então, nós fomos privilegiados que a droga de primeira escolha para infecção para a flora bacteriana bucal é a amoxicilina. Então, a amoxicilina é bem-vinda e pode ser usada sem problema na paciente gestante, ok? Pacientes idosos, são todos os cuidados que a gente falou até agora. Então, a gente tem cuidado com problemas cardíacos, reumatológicos, problemas neurológicos, problemas respiratórios, enfisema, tá? E uma questão também são a questão dos medicamentos, a quantidade de medicamentos que eles usam e a integração. Então, a anamnese, talvez o que é mais importante nesse tratamento do paciente idoso seria a anamnese. Logicamente, não é o perfil do paciente que vocês atendem na rede. Já pacientes toxicômanos alcoolismo, já talvez possa ser um perfil maior. O que a gente pode dizer é que tanto toxicômano como alcoólatra, eles têm tempo de coagulação alterado, somente os alcoólatras, eles têm um tempo de coagulação diminuído. Logicamente, eles dentro da rede, teoricamente, não deveriam ter acesso a essas coisas e deveriam estar em tratamento. Mas no paciente que usou certo tipo de troca, como, por exemplo, uma cocaína, e vai fazer uma anestesia local, ele tem risco de ter um infarto de miocárdio. Não pelo anestésico, pela integração da anestesia com o paciente que está sob efeito de cocaína. A mesma coisa, o paciente está alcoolizado, a droga anestésica não vai fazer um efeito e ele não vai estar, vamos dizer assim, absorvendo todo o medicamento devido ao organismo dele. Então, ou seja, são pacientes que têm questões muito importantes com a anestesia local, mas não vão tratar, a não ser, mais uma vez, que seja emergência. Ninguém faz tratamento dentário, é a norma, em paciente que está em crise, está usuário naquele momento de drogas, seja ela cocaína, injetável, qualquer outra coisa mais, até a maconha, ou está alcoolizado. Não se faz tratamento nesses pacientes. Ele conseguiu usar cocaína. Ele caiu e quebrou um osso ou está com uma ferida enorme. Vai ser colocado ele numa ambulância e levado para o hospital. Não tem como tratar. Os riscos podem ser muito, muito grandes para esse paciente e para o serviço também, tá? Perguntaram aqui, a Luciana perguntou quanto tempo depois do uso de cocaína pode ser feito a anestesia local. Olha, eu vou ser sério, eu trabalhei durante 15 anos à frente de um grande serviço no Miguel Couto e em alguns outros hospitais. A gente tinha uma rotina, né, que você deveria esperar pelo menos em torno de 4 a 6 horas. Isso a literatura fala isso. Mas
Se o paciente chega de emergência, você vai fazer isso no centro cirúrgico, e daí você vai conseguir pegar um acesso venoso e o anestesista vai conseguir dar drogas que vão conseguir reverter um pouco isso, tá? Mas, se você puder aguardar 24 horas, seria o ideal. Olha, conseguimos diagnosticar que o cara está sob efeito de droga. Não deveria o paciente dar rede, né? Mas vamos dizer que aconteceu isso por acaso. 24 horas depois, tá bom? Mas depois de 4 a 6 horas já poderia se fazer uma anestesia. Mas eu, sinceramente, não faria isso no consultório, levaria ele para o ambiente hospitalar, ok? Não sei se respondia a sua dúvida, tá? E por último, a endocardite bacteriana, que, como todos nós sabemos, ela vai ser ah, um quadro muito importante aí, né, que nós temos no dia a dia, né? Ou seja, a gestante, o idoso, o toxicoma, o alcoólatra, assim, todos eles têm seu perfil, tá? Mas a endocardite é uma lesão da válvula. E que, se a gente não diagnosticar bem, a gente pode levar à morte do paciente por uma colonização, um nicho de bactéria naquele lugar, tá? Então, de uma maneira geral, esses quadros gerais podem ser tratados ou ambulatorialmente ou a nível hospitalar. A endocardite não, é uma coisa silenciosa. Então, cabe uma boa anamnese para saber se ele teve febre reumática, para ele saber se ele tem tretalogia de Fallot, se ele tem doença de Kawasaki, se ele tem alguma valvulopatia já diagnosticada. Por quê? Mais uma vez, você vai ter, dentro da endocardite, todo o procedimento mais invasivo vai causar bacteremia. Se você extrai um dente, tem uma infecção, vai romper microvasos, vasos capilares. E essas bactérias vão entrar no sangue. Para você lembrar, qual é o pico da bactéria na corrente sanguínea? O pico da bactéria são os primeiros 20 minutos. Então, você extrair o dente, você tem o quê? Os primeiros 20 minutos vai entrar uma tonelada de bactéria na corrente sanguínea. Elas vão percorrer todo o seu corpo. Se você tiver uma endoprótese, uma prótese no joelho, no quadril, na ATM, se você tiver uma válvula cardíaca, se você tiver um endotélio, a superfície vascular que é lisa, ela for rugosa, essa bactéria pode parar ali. Então, você pode chegar nas articulações, no pulmão, no coração, no cérebro. Os vasos, as bactérias vão correr no corpo todo. Onde ela arranjar uma área de resistência, um nicho ela vai ficar e vai proliferar, vai fazer um biofilme ali. A questão é a seguinte, como eu falei, você tem duas coisas. Uma, o paciente tem a sua imunidade, a sua defesa, leucócitos. Então, um paciente saudável pode ser que não tenha problema nenhum. Dois, você tem a chance de fazer profilaxia de antibiótico. O paciente já vem com uma história, eu tenho prótese no meu joelho, eu tenho um stent cardíaco, eu tenho um stent no meu coração, no meu cérebro, eu tive febre reumática, eu tenho doença de Kawasaki, tetalogia de Fallot, prolapso de válvula mitral. 70% das mulheres têm prolapso de válvula mitral, só que sem regurgitação. A questão de dizer no ecocardiograma que não tem regurgitação também garante que não tem paredes irregulares, porque a válvula não funciona bem, mas não deixa o sangue voltar. A válvula não funciona bem, mas não deixa ele voltar. Com a regurgitação, deixa voltar e normalmente tem irregularidade na parede interna da válvula. Então, esses pacientes que têm alguma suspeita de nichos onde podem parar a bactéria durante a bacteremia devem usar profilaxia de antibiótico. Vamos ver aqui. Os adolescentes drogais têm uma grande quantidade de usuário de droga, a maioria é maconha. A mesma coisa, né, Sérgio? Mas são mais comprometidos pelo uso de drogas reguladores do sistema nervoso central. Então, isso deve ser olhado com bastante critério. Voltarei a falar. Coisas de emergência e eles estivessem usando drogas até reguladoras do sistema nervoso central, inibidoras, drogas para controlar, perdão, crise de abstinência, eles devem aguardar, ou se for emergência, fazer em ambiente hospitalar. Eu acredito que uns 90% deles relatam fazer uso. A maconha também precisaria desses 4, 6 horas para anestésicos locais. Bom, num momento da história da medicina, da anestesia, falava que a maconha não tinha grande problema, mas tem sim, já foi provada isso. E o efeito rebote é muito maior. Eu esperaria as 24 horas, tá? Não tenho nada que eu possa falar agora
que tem um número de horas certo, porque o grande risco de um infarto do miocárdio era com a cocaína. A maconha, não. Então, eu só peço que alguém está com alguma coisa ligada aí que está fazendo barulho aqui. Então, a não ser que seja uma emergência, eu esperaria clinicamente o efeito da maconha passar, e é muito óbvio. Você olha a pupila do cara dilatada, a letargia dele, a lerdeza, você espera aquilo passar, tá? Que talvez essas 4 a 6 horas sejam suficientes, mas se você puder fazer um tratamento de rotina, aguarda as 24 horas que é mais seguro para você, tá bom, Luciano? Tatiana, por favor, desliga o seu áudio, por favor. Então, vamos voltar aqui para a endocardite bacteriana. Então, um, um... Só ver aqui, tem alguém que está com o áudio ligado aí, que está com barulho aqui, pessoal. Alguém dá uma checada quem está com o áudio ligado aí. Ali na frente da casa. Tatiana, por favor. Eu não estou conseguindo acessar o seu áudio aqui. Bom, deixa eu ativei o mudo aqui da Tatiana. Obrigado. Vamos lá. Então, a bacteremia vai ter o seu pico, né, quando entrar a bactéria no sangue e rodar pelo corpo inteiro nos primeiros 20 minutos. Depois disso, as bactérias vão sendo mortas pela corrente, pelos leucócitos, né, pelas células de defesa, e até porque tem bactérias que não sobrevivem muito tempo na corrente sanguínea. Mas pacientes com endocardite, ou pacientes com endocardite não, pacientes com riscos, como próteses, endopróteses e problemas valvulares, eles devem ser tratados sobre o uso de antibiótico profilático. Então, uma válvula que funcione mal, tá? Ela vai acabar sendo dessa forma. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo de vocês. Esse desenho esquematiza a área onde pode ser infectada porque elas são irregulares. E causa-se biofilme e a bactéria para aqui, ó. E aí você pode causar uma endocardite e uma degeneração da válvula, e aí vai levar à morte do paciente. Uma endocardite é uma infecção no endocárdio, na válvula, que leva a problemas importantes até a morte do paciente. Então, pacientes que tenham doenças cardiovasculares, valvulares, congênitas ou adquiridas, endopróteses, próteses articulares, devem obrigatoriamente fazer o quê? Profilaxia de antibiótico. Já o que eu devo fazer? Seja para infecção, diabetes, endocardite bacteriana, qualquer um desses, ainda a melhor forma é 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes. Paciente alérgico à amoxicilina, Gerson. Então você vai usar clindamicina. Né? O nome comercial é Dalacin C, mas o nome genérico é clindamicina. Você vai usar 600 miligramas 1 hora antes. Se for venoso, pode ser meia hora antes. Então, o que eu, Gerson, faço? Eu faço no mínimo 1 hora antes, porque essa droga vai durar um tempo, vai ter uma meia-vida de 4 horas em dose máxima no sangue. Então, entre 1 hora e 1 hora e meia antes de começar, eu já dou o remédio para eles. Aí eu opero. Se você tiver um risco muito grande de infecção, paciente diabético insulino dependente, paciente com uma higiene oral muito ruim, eu mantenho por alguns dias, uma semana, esse antibiótico. Não, o paciente não tem risco, é só uma válvula protética, tem uma higiene bucal excelente, é jovem, só os 2 gramas de amoxicilina ou 600 miligramas de clindamicina, 1 hora e pouquinho antes, é o ideal, ok? Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não, nenhuma dúvida. Vamos lá. Bom, então aqui nós vamos abrir perguntas. Para quem quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio, quem precisar. Quem não quiser abrir o áudio, faz aqui no chat. Eu vou deixar o chat aberto, tá bom? E aí, nesse tempo de pergunta, eu já vou deixar aqui. Aqui está o meu Instagram e o meu e-mail. Isso não é especificamente, eu sempre, cara, eu dou curso no Brasil inteiro para muita gente, eu sempre faço questão de tirar dúvidas, né? A minha função como professor, ensinador, um profissional da área de ensino, principalmente nessa área, eu gosto de ajudar e tirar as dúvidas, né? Então,
podem mandar uma mensagem. Tem aqui, quem quiser escanear, tem meus contatos aqui, tá? Mas tem aqui, pode mandar lá em inbox no Instagram ou no meu e-mail. Dúvidas, um caso clínico, uma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou bem clara. Essa aula até que me provem aí, eu não sei como é que vai ser, mas vai ficar online, né? Vai ser gerado um vídeo dessa aula para a gente poder, vocês acessarem depois, né? Depois o Sérgio, o doutor Sérgio pode falar melhor sobre isso aí, tudo bem? Dúvidas, pessoal? Nós estamos aí com. Eu posso fazer uma pergunta, então? Pode fazer, Carolina. O paciente diabético que não é insulino dependente, ele faz uso de metformina, glifage, mas ele não faz dieta, ele tem uma glicose alta. Só que daí ele precisa fazer extração. Então, assim, eu trabalho também na prefeitura, e na prefeitura tem paciente que até chora, porque quer fazer, mas a glicose está muito alta. Mas qual seria o patamar bom para a gente fazer extração nesse paciente? Olha, na verdade, você teria que fazer o exame da insulina, fazer uma glicemia para ele, para você saber. Não adianta, veja bem, se ele controla só com dieta e ele está zoada a dieta dele, vamos brincar assim, né, Carolina? Como é que você vai saber o que é bom para ele sem saber naquele momento? O importante é aquele momento. Se ele chega com o exame, que ele está. Não, então, na prefeitura, a gente faz o exame, né? Aquele exame rápido de furar o dedo e tal, isso a gente faz. Ou então a gente manda ele, encaminha ele para o postinho, que fica próximo, e ele faz, aí ele vem com a dosagem anotada no papel. Mas às vezes, por exemplo, está 250, 280, 300, Sim, e sim. ele quer porque quer fazer extração. Então vamos lá, vamos ser práticos, porque assim, eu também sou um cara que nem vocês, clínico, tá? Eu não vivo só dando aula, não. Eu pratico, tenho clínica, tenho. Então, assim, um paciente como esse, o cara chega. Hoje, a Organização Mundial de Saúde determinou que 80 miligramas por decilitro é o normal. Na minha época, 30 anos atrás, eu estou com 30 anos de carreira, quando me formei, era 120 miligramas por decilitro, tá? Mas assim, se o paciente está nessa média, 80, 100, 120, 130, 140, está tudo bem. Agora, o cara acima de 200, 250, ele já está com uma quantidade de glicose muito alta. Então, eu faria uma profilaxia. Ele pode fazer, mas ele vai fazer uma profilaxia, e se ele tiver uma higiene bucal muito ruim, se for um paciente muito mais idade, se você achar que esse paciente não vai controlar essa diabetes, a nossa função na rede pública e no nosso consultório é mandar o paciente procurar imediatamente o, o endocrinologista dele. Eu faria não só a profilaxia, como também uma semana de terapia para o pós-operatório. Tá bom, Carolina? Então, assim, se você conseguiu, veja bem, ter uma medida exata, olha, ele está com 90, 100, 120, até 120 é considerado pré-diabetes. Faz a extração normal, não tem problema nenhum. Ah, já está com 150, 200, 250, faz a profilaxia, independente de ele estar tomando insulina ou não. Ficou claro? Na prática, é isso que eu faria por tudo que eu estudei e que eu li. Tá bom, Carolina? Tá, joia, obrigada. Nada. É, a Luciana perguntou, obrigado pela aula, excelente aula, obrigado, tá, Luciana. Pode dar um spoiler dos 12 medicamentos? Quando eu falei uma dúzia, eu não sei se são uma dúzia mesmo, mas você vai ver que você vai ter nessa caixa top 01, o Isordil, tá? Você vai ter o diazepam, um sedativo, você vai ter os antihipertensivos, como falou, o captopril, você vai ter a bomba de broncodilatadora, assim, você vai ter alguns aspirina, você também pode ver que paciente infartado, você vai dar paciente infartado isordil, diazepam para tirar dor torácica e ele vai mastigar meia dose de aspirina para já começar a fazer efeito de afinar o sangue. Tem outras mais. Eu tenho uma lista toda dos medicamentos, uma caixa perfeita, e eu vou discutir isso aí com o Sérgio, tá, Luciana? Mas você já fica vendo isso aí. Então, e lógico, você tem que ter medicamento para dor, tá? Mas o diazepam, o isordil, o que eu falei, a aspirina, os antihipertensivos, hipoglicemiantes também é bom você ter no consultório, e algumas coisas injetáveis, tipo adrenalina, aminofilina, para casos de asma que não deem certo com a bombinha.
Aí são algumas coisas que podem ser injetáveis e você tem que deixar isso à mão e dentro de uma período de validade perfeito, tá? Bom, o que mais aqui? Ana Lúcia, professor Gerson, obrigado pela aula. Fico no aguardo da montagem da caixinha de emergência. Já viu que a caixinha vai fazer sucesso, né? Graziela, quanto à cicatrização prejudicada, você mantém a sutura pelo mesmo período? Vamos lá, a gente deve estar falando de paciente diabético ou imunocomprometido que usa corticoide. Sim, a sutura, você lembra que a sutura, pessoal, ela vai ser removida depois que estabilizar o coágulo, né? Eu não estou falando de pele ou uma incisão no fundo. Não, vou falar de extração. Você sabe que a sutura não vai fechar o alvéolo, que nem uma incisão de pele. Então, estabilizar aquele coágulo. Então, se você puder, tem paciente com 3 a 5 dias, você já poderia tirar a sutura intraoral para não acumular muito placa bacteriana. Depois de um tempo, a sutura deixa de ser um fator de síntese, de união, para ser um fator agressivo de inflamação. Então, acompanhe. Eu posso ver o meu paciente daqui a 3, 4 dias. Se já tiver parado o coágulo estabilizado, arranca aquilo fora. Não, eu vou marcar o meu paciente só na semana que vem. Tá bom, mas não deixa passar muito disso. Porque o fio de sutura deixa de ser um agente de cicatrização para ser um agente agressor. Tá claro? Nancy, excelente aula, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tá? O Ozempic tem relatos de complicações pós-operatórias? Cara, eu vou pesquisar para vocês. Não sei dizer, é uma medicação que está bem alta aí, né? Vamos ver se tem alguma coisa relacionada pós-operatória de cirurgia bucal ou maxilofacial, tá? Eu me comprometo a botar uma mensagem aí para vocês ou mandar pelo Sérgio, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Verônica, obrigado. Obrigado a vocês. O pessoal aqui da coordenação pediu para a gente fazer, né, o Dr. Sérgio, o Emerson, o pessoal, para a gente fazer uma foto do grupo para constar lá no, no relatório, tá bom, pessoal? Acredito que todo mundo esteja aí. A gente consegue todo mundo abrir a câmerazinha para a gente fazer isso aí? Senão o chefe vai brigar depois, hein, pessoal? Todo mundo está aí, não? Tem mais alguém que esteja aí ao vivo aí? Caziel, Luciana. Quem mais está por aí? Só para a gente finalizar e poder salvar isso aí. Tatiane, Carolina, Núcleo, Ana Lúcia, tudo bem? Nancy, Carolina está aí. Larissa não tem imagem, Núcleo não preciso. Sérgio, Graziele está por aí? Larissa, só falta a Larissa e a Graziele. Mais alguém? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Para a gente finalizar, então, fazer a foto e finalizar? Tudo bem? Tem um chat aqui. O chat continua falando assim. Sim, Graziele. Consegue me ver? Sim, sim, sim. Boa tarde. Vou mostrar a imagem. É só clicar na câmerazinha que está lá embaixo, tá bom, pessoal? Ó. Bom, só falta a Larissa. Deixa eu fazer uma foto nossa aqui, tá bom? Vou fazer uma foto nossa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui sem luz aqui. Isso. Pronto. Todo mundo aí sorrindo para aparecer bem na foto, hein?